Saudações, judocas! Hoje vamos falar de um assunto que a hora que começa a envolver judô, todo mundo gosta, né? Então nós vamos falar hoje da biografia de Jigoro Kano, mas da introdução de Jigoro Kano aos estudos do Jujutsu, né? Já podemos dar uma explicação aqui, que nem tá no texto, sobre a questão do Jujutsu e o Jiu-Jitsu, né? A gente tá na página errada aqui, mas eu vou mudar aqui rapidinho, não tem mistério nenhum, nenhuma dificuldade. Os estudos do Jujutsu. Essa é só essa aqui, né? Jujutsu e Jiu-Jitsu, ok? Eram a mesma coisa? Eram a mesma coisa, tá? Mas o nome mais tradicional que se usava era Jujutsu. Jujutsu. Essa definição, essa terminação jutsu, basicamente ela funcionava para todas as artes marciais da época. O Aikido tinha nomenclatura de Aikijujutsu. O Kendo, que é o uso de armas, se usava Kenjutsu. O Yarido, que é a luta com lança, se chamava Yarijutsu, por exemplo. E assim, o arco e flecha, por exemplo, era o Kyujutsu, né? Então, só para vocês terem uma noção de que o jutsu é a determinação utilizada para artes marciais. E o ju, que é um termo difícil de traduzir, né? A gente chama de suave aqui no Brasil, mas cada país do mundo basicamente tem uma tradução para esse termo, né? E ao final das contas, o ju deve significar todas elas. Mas vamos entrar aqui no nosso texto. Quem começou a ensinar os primeiros passos para Jigoro Kano foi um professor chamado Teinosuke Yagi, que nem era exatamente da escola Tenshin Shinoryu. Isso vem de encontro a uma informação que quando a gente estuda o básico da vida de Jigoro Kano, a gente acha que ele estudou em duas escolas, né? Na Tenshin Shinoryu e na Kito-Ryu. Não é verdade. Jigoro Kano estudou em várias escolas, pelo menos 5, entre 4 e 5 com toda certeza. A questão da Tenshin Shinoryu e da Kito-Ryu é que ele recebeu dessas escolas o pergaminho dos segredos da escola. Ele se tornou um grão-mestre daquela escola. Porque não existia o sistema de faixas, né? A gente vai estudar, inclusive, sobre isso mais pra frente. Então, a pessoa, para ser considerada um mestre naquela arte marcial, naquela escola, porque cada dojo tinha a sua academia, por exemplo, de Jujutsu. Cada dojo tinha a sua academia de Kenjutsu, né? Que é a luta com a espada. E elas tinham maneiras diferentes de ensinar. Não existia só um Kenjutsu. Não existia só um Jujutsu. As escolas eram diferentes. Ok? É muito importante entender isso. Por exemplo, a Tenshin Shinoryu nem é uma das grandes escolas de Jujutsu tradicional do período samurai, não. Tá? A Kito-Ryu, sim. A Kito-Ryu é uma das grandes escolas, uma das maiores escolas de Jujutsu do Japão. Do Japão medieval, né? Do Japão da era dos samurais. Principalmente com a Takenouchi Ryu. São as duas grandes escolas desse período que tinham mais professores, né, espalhados. Você forma seus professores dentro dos seus dojos e aí um outro daimyo vai lá e contrata aquele samurai para trabalhar para ele, para dar aula naquele outro dojo. Então um pouco da sua influência vai para ali, mas ao mesmo tempo os segredos daquele daimyo passam para um outro daimyo. Esse processo aconteceu mais nesse período a partir de 1600, a gente sempre fala disso, não que não tenha samurais antes, inclusive tem samurais antes, mas antes tinha muita guerra dentro do Japão, tanto guerra externa quanto guerra interna. Então esses segredos, como as guerras internas eram fortes, esses segredos de um dojo para o outro não alteravam, o cara não saía de um dojo para dar aula em outro dojo. Não acontecia isso, entendeu? Só a partir de 1600 que isso começou a acontecer, tá certo? Muito importante isso aí. Então, após ele começar a treinar com o Teinosuke Yagi, ele passou a treinar na Tenshin Shinoryu, sendo discípulo do mestre Hashinosuke Fukuda, que tem uma relação muito forte com o Jigoro Kano, né? Talvez a mais importante relação que Jigoro Kano teve com o sensei foi com Fukuda, né? A gente fala disso e a gente sabe disso até no futuro da vida do Jigoro Kano, quando ele faz questão de ensinar os filhos do Fukuda, não consegue, mas acaba por ensinar a neta do sensei dele, Keiko Fukuda, né? Então,
É muito legal essa história. Então isso mostra um pouquinho da relação que o Jigoro Kano tinha com Fukuda. Fukuda morre 2 anos depois, né? Com 82 anos de idade. Que isso já mostrava um pouquinho, e mostra até hoje pra nós, né? Como os japoneses viviam muito, né? Ainda vivem muito, né? Pela cultura, pela maneira de viver, pela maneira de se alimentar, né? Você imagina, 1870, a pessoa morrendo com 82 anos, velho, né? E treinava, assim, obviamente não com o mesmo vigor, mas ele passava muita coisa pro Jigoro Kano, né? Fukuda morreu em 1879 e Jigoro Kano herdou esses arquivos, né? Se eu não me engano, esse nome é Meikyo, tá? Meikyo é o nome desses arquivos, ok? Que Jigoro Kano recebe, que são os segredos da escola. É um pergaminho, ao final das contas, é um pergaminho que mantém as informações os segredos, né? De como ensinar, como que é feito. Não de como ensinar, não, tá? De como é feito cada uma das técnicas e dos detalhes daquela escola, né? Logo em seguida, ele se tornou um aluno do mestre Masatomo Izo, que era um sexagenário que possuía também os segredos de uma escola que derivava da Tenshin no Ryu, ok? E com a sua dedicação, Jigoro Kano acabou se tornando professor assistente rapidamente. Infelizmente, Masatomo Izu morreu muito cedo e novamente Jigoro Kano encontrou-se sem professor. Contudo, Kano continuou a treinar intensamente, mas um bom professor lhe era indispensável. Deixa eu falar um negócio sobre esse período aqui. Esse período especificamente, antes dele se matricular na Kito Ryu, tem um relato num livro da Sensei Fukuda. Esse livro tá aqui, ó. Born for the Mat, né? De conversas do Jigoro Kano com ela, explicando que Jigoro Kano na faculdade, porque nesse período ele fazia faculdade e treinava, né? Que Jigoro Kano na faculdade tinha um apelido, que era Band-Aid Kano. Pra quem não sabe, Band-Aid é uma marca de emplasto japonesa, né? A gente conhece hoje, todo mundo conhece Band-Aid, mas ela é japonesa e ela é muito antiga, tá? E Jigoro Kano usava muitos desses emplastos porque ele ralava muito no tatame, nos treinos, né? Então o pessoal da faculdade não entendia muito o que ele estava fazendo e apelidava ele de Band-Aid Kano, porque toda hora ele estava usando um Band-Aid, né? Isso é bastante curioso. Bom, Jigoro Kano precisava de um grande professor para ele e foi aí que ele procurou o mestre Tsunetoshi Rikugo, né? Esse Li no japonês não fala Li, fala um Ri, é meio um L, meio um R, tá? Aquelas letras que o japonês não gosta muito de falar, inclusive. Que lhe ensinou a técnica da escola Kito Ryu. Aí sim, uma escola grande dentro do Japão, tá? Como Kano até então só praticara sempre as lutas corpo a corpo, que é mais a especialidade da Tenshin no Ryu, na escola Kito, ele passou a aprender combate com armadura. E um pouco mais do que hoje nós chamamos de Goshin Jutsu, né? Desses atemis, da defesa pessoal como um todo, né? Pouco a pouco, Kano fez a síntese das diversas escolas, criando um sistema próprio de disciplina, continuando, no entanto, a treinar com o mestre Rikugo até 1885. 1885, ou seja, até depois da própria fundação da Kodokan. Que, inclusive, nós vamos falar na próxima aula. E eu vou dar até mais alguns detalhes sobre essa relação do mestre Jigoro Kano, né, com o Sensei Tsunetoshi. Eu espero os senhores na próxima aula. Espero que vocês estejam aproveitando. Forte abraço.